qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né, pra poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita, então foi o seguinte, vamos fazer com que ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, ô pai, me dá mais atenção aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo, o próprio Flávio sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, fica, não, calma aí, Eduardo, não briga com ele agora, meu, pô, a gente tem que soltar o papai também, né, que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade. E aí os clássicos, né? Coloca a petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adriles acredita que haja alguma união, né, Adriles? Eu acho que... Há possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu vou te você entende que vai ter... união, meu rapaz. Então vambora. Vamos lá, eu tô Bom, pronto. primeiro respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Não quero ir para um segundo turno em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente está comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio. Hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não, Flávio porque não é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção também. Não, o Flávio tem. O MP já entrou no MBL no processo. Deixa eu responder. Não. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né? Mas é que o MBL não responde nenhuma acusação de corrupção. Tô falando o seguinte, não, tem 60 processos, o Renan responde exatamente por... Não tem nada a ver, o Renan nunca tem nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está no gabinete. Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do cenário. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência disso. Ele não viu. Nem ciência disso. Tem ciência disso. Talvez se fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa, então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado. Isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar de ingênuo? Eu também vou achar de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele é chefe de gabinete dele, bicho. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apaliguados. É complicado você administrar uma estrutura de um Estado gigantesco e nunca ver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete é a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário. Eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles pagaram a escola dos seus filhos? Não pagaram nada. Pronto. Não pagaram nada. Adriles. Mas eu não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez que a você precisa dos votos da galera que gosta do Flávio. Por falta de evidência de provas, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... Mas essa nem foi a pergunta, deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar Mendes. Não se analisou o mérito. Não se analisou... Não foi, em fevereiro de 2005. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido complacente com o filho do Bolsonaro, que é uma das pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma, por quê? Adriles, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2005, não acredite em mim, pode usar o Google agora e pesquise. O Gilmar Mendes
travou o processo do Flávio Bolsonaro. Foi travado pelo STJ. Não foi travado pelo Foi no STJ, STJ. não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma devolveu coisa. o caso Deixa eu te explicar uma pra coisa. Ó, possibilidade do Adriles, STF. você é político, você sabe. É. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a instância superior. Foi o Novamente, ó, faz o seguinte, ó. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma coisa bem legal da gente discutir, porque isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo do Flávio Bolsonaro em fevereiro de 2025. O Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência. Ele tinha. O STJ que devolveu o caso Adriles, vamos lá. tirou o caso da primeira instância. Adriles, você é inteligente. Vamos lá. Arthur, vamos lá. Quem tem foro privilegiado? Quem julga quem tem foro privilegiado? Qual é a ideia que você acha do Gilmar? Supondo que você tenha razão. Por que o Gilmar Mendes travaria o processo? Vamos lá, então só assume então que eu tô certo. Quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF. O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com então certeza. acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Foi gente, assim. Posso. Por favor. Aqui, vai lá. CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro. Peraí. É só ver. E a pergunta, quem travou o Flávio Bolsonaro? STJ anula decisões contra Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. De quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Peraí, só ver aqui no final. Isso foi anulado pelo STJ. De quando que é essa notícia? Só ver aqui, porque agora entrou isso aqui. Estão confusos, eu sei de cor. Eu sei de cor. Então, faz o seguinte, façam o seguinte, gente. Façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo dele. Desta justa forma. Ele falou, ó, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer agora. Mas o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou, eu não posso analisar isso, porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim, não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Leia a matéria. Não sejam leitores de manchete. Leiam a matéria. A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais julgar. Mas o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu estou dizendo. Travou. É o que eu estou dizendo desde o começo. Absoluta ausência de qualquer tipo de evidência. Qualquer pessoa pode voltar o cursor. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou, a investigação dele foi travada por absoluta falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. É por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você, o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então vamos tirar... Você quer que eu te dou esse mérito? Não adianta gritar, é mentira, mas eventualmente eu te dou esse mérito. Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Mendes, dos demais ministros do STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos. São os caras que jogaram o Bolsonaro na cadeia. Ele tá dizendo que o Gilmar Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, que é um algoz da direita bolsonarista, travou as investigações contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me responde por que o Jair Bolsonaro falou pro Eduardo Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia conversar... Exato. Ele poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional com gente como Gilmar Mendes, com gente como Dias Toffoli, com gente como o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Mendes? Ele é o antigolpista. Quem deu golpe na República, e você sabe disso, foram os ministros do STF que alijaram o Bolsonaro de qualquer tipo de exercício de poder real como presidente da República, jogaram ele na cadeia. E o Bolsonaro, confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao ponto de ser preso pela ingenuidade e pureza da sua confiança nas instituições. E os caras ainda chamam o cara de golpista. Vocês chamaram o cara de golpista. Não adianta você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? No Mato Grosso, desculpa. Isso não é um problema, cara. O Bolsonaro já apoiou até o da Pena. Vou me unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele apoiou... Calma, não é ilação, isso... Pelo amor de Deus, Adriles, isso é fato. Agora, vamos lá, tem mais uma. Agora eu também tenho... Calma. Agora eu também tenho que acreditar, que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes, porque
Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro apoiou o Alexandre Frota. O Bolsonaro apoiou o astronauta, que é uma porcaria de senador. Foi só mais o Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Então vamos confiar uma coisa. E eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar, Mendes. Pois é, burro. Ele errou, cara. Ele errou em Posso falar? Eu quero ser ingênuo igual o Flávio aqui. Eu quero ser burro igual o Jair. Puta, tão pagando. Pessoal, estão pagando as escolas do meu filho aqui, eu nem sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem vi. Adris, pelo amor de Deus, velho. Para, cara. Para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar por que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição? Porque as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei. E ainda a gente vai ter que acreditar ainda que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, pessoal. Deixa eu falar, ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Ele não sabia, pessoal. Ele tava muito preocupado combatendo o comunismo. Deixa eu te falar, Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto não houver um pronunciamento da justiça, como houve, por exemplo, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado, presta atenção, que foi condenado da justiça. Não, que foi condenado em 3 instâncias. Cara honesto. Deixa eu terminar. Cara honesto. Deixa eu terminar, Bocudo. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, que houve, por exemplo, no Lula, que é um caso que todo mundo conhece, 3 instâncias, condenado por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia, aí sim, por uma manobra de juridiquês e uma manobra política do STF para colocar-se contra Bolsonaro e vencer Bolsonaro. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, não houve sequer uma investigação aprofundada. Aí você tem razão. Não houve um pronunciamento dos 60 processos que o Renan Santos sofre, por exemplo. Enquanto não houver pronunciamento sobre Renan, sobre Flávio, sobre Bolsonaro, eu vou continuar dizendo o que eu te disse no primeiro debate que a gente falou. Bolsonaro é uma virgem. É Iracema. Isso não foi comigo, não. Foi comigo, não. A virgem dos lábios de mel. Isso aí foi 21. Isso aí foi 21. Flávio também é uma virgem. Isso foi 21. Isso foi 21. 3 virgens. 3 virgens. Não há nenhum tipo de condenação por corrupção. Então, deixa eu entender aqui. Então, eu quero me unir com você. Não, eu quero me... Calma, quer fugir já, bicho? Vamos entender. Vamos resumir aqui. Vamos lá. Eu quero entender, então, por que eu tenho que votar no Flávio. Porque o Flávio é o candidato, o seu candidato, né? Então, não vamos falar do meu candidato, vamos falar, sei lá, das estrelas. Não, vamos falar do Flávio. Eu quero votar no Flávio. Então, pra votar no Flávio, eu tenho que entender o seguinte. Já que a justiça não julgou, eu tenho que fingir que tá tudo bem os assessores dele sacarem 90% do salário na caixa eletrônica da Alerj. Calma, isso não é minha opinião. Isso é o COAF, isso é dado do COAF. Outra coisa, eu tenho que acreditar que o Queiroz pagava escolas e planos de saúde das filhas do Flávio, mas ele nem via. Eu tenho que acreditar que os celulares dos funcionários do Flávio, que estavam no GPS fora da Alerj, no horário de trabalho, ele também não via. Eu tenho que acreditar que quando o Queiroz assumiu que fez rachadinha e se escondeu na casa do advogado da família Bolsonaro, do ACF, lá em Atibaia, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando um policial militar pagou 24 mil reais de panetone na loja do Flávio, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando o policial militar foi lá e emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como foi devolvido, ele também não sabia porque a justiça travou através do Gilmar Mendes. Aí tem mensagem, calma, aí tem mensagem do Jair Bolsonaro para o Eduardo, não critique o Gilmar Mendes. Aí tem apoio do Jair Bolsonaro para o irmão do Gilmar Mendes com a prefeitura. Pessoal, vamos acreditar que eles são todos virgens intocáveis. Deixa eu te falar, Adriles, usando a tua analogia. O Flávio Bolsonaro é uma prostituta que se você der um pouquinho de dinheiro de rachadinha, ele fica de 4 pra você. Eu não me uno com esse tipo de gente. Isso é uma ofensa pessoal que você tá fazendo. Não é pessoal, uma analogia. Você sabe o que é uma analogia? Não, isso é uma analogia ofensiva, né? Sim. Você sabe que é uma alegoria em forma de metáfora de ofensa pessoal. Uma analogia é uma coisa, uma ofensa pessoal é outra. Prostituta. Deixa eu falar uma coisa. Prostituta se vende por dinheiro. Prostituta igual ele é fez. quem se vende por poder. Exatamente. Quem se vende por, eventualmente, possibilidade de ascensão ao poder. O MBL, eu não digo que vocês são prostitutas, mas o MBL se vendeu, por exemplo, por uma ascensão de poder, fazendo uma comparação esdrúxula entre um caso que não foi sequer analisado no mérito do Flávio Bolsonaro e que vocês colocaram ao mesmo patamar de um Lula. Que praticamente vocês ajudaram a eleger em 2022 pelo voto nulo apregoado que vocês tiveram. Não, vamos lá, deixa eu terminar. Vocês calcularam politicamente, vou dizer de maneira bem direta, a vitória do Lula para que vocês se colocassem como oposição de uma direita liberal, limpinha e acérrima que não é. Vocês têm dezenas de processos. Não temos nenhum. Tem. Tá no Google. Tá no Google. Você tá me falando. Deixa eu terminar. E aí vocês abriram mão dos seus princípios, porque vocês em 2018 apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. Processo de corrupção sobre Renan Santos. O Beraldo era exatamente um cara que eventualmente foi acusado agora de sonegação fiscal. Deixa eu te falar uma coisa. Citando um, é isso que é. Deixa eu terminar meu argumento, por favor. Corrupção é roubo de dinheiro público. Deixa eu terminar meu argumento. Você sonegar imposto é exatamente
vamos lá. Movimento Brasil Livre e seus Vamos lá. líderes enfrentaram diversos processos judiciais, incluindo investigações por lavagem de dinheiro, calote trabalhista, dívidas fiscais e ações de indenização por danos morais. Figuras desses- como Renan Santos acumularam dezenas de ações e o movimento também utiliza processo para contra-atacar. Sabe qual é a diferença? Não, pera. Esse mérito foi analisado. Presta atenção. Não adianta você gritar, Eu não Adriano. acho que Não adianta vocês você são gritar. culpados. Eu vou ter que Mas não é a sua opinião. A justiça analisou. Peraí. Voltamos. Tá no Chupim. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além dos canais. Só um momento, peraí, Adriles, peraí. Voltamos aqui ao vivo na Metropolitana, além dos nossos canais digitais aqui. O Adriles não para de gritar, bicho. Mano, eu queria... Os cadeiros! Eu tô querendo defender os caras. Eu queria estar na rádio agora pra escutar esse flow. Calma, Adriles! Calma! Peraí, pera lá, tamo na rádio. Olha, Eu tô querendo defender os caras, trazer os caras pra direita da luz. Adriles, calma, por favor. Eu não defendi a pergunta. eu não- Mas calma, União. mas acabamos de voltar na rádio. Calma. Agora? Voltamos. Tava nas redes sociais. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta pra gente, Jefferson. Boa noite, galera do Chupim. Aqui é o Jefferson de Itaquera. Já rolou a treta por causa de time, sim, no banheiro do serviço. Tem um senhorzinho que é corintiano lá, vulgo, bigode. Chamei ele de palmeirense, pesei o clima dentro do banheiro, hein? Velhinho, faltou infartar lá dentro. Muito bem. Valeu, Chupim. Forte abraço. Valeu. Hoje, mamãe falei aqui, o Arthur Duval e também o Adriles Jorge, ex-BBB. Não, peraí, dá merda. Puta que pariu. Seu poeta, escritor, vereador. Entendeu, caralho? Tá achando que eu sou na pau Tá sacanagem isso aí, né? Ah, esse eu vou defender o Adriles. O Adriles é muito mais que um BBB, de verdade. É muito mais. Bartol, pergunta. Eu queria fazer uma pergunta pros dois, é o seguinte, a gente tá vivendo um mar de corrupção, a gente tá vivendo um mar de milhões, a gente tá vivendo escândalos de tudo quanto é forma e jeito. E aí, o Arthur fala exatamente em tudo aquilo que ele desfilou agora sobre o Flávio Bolsonaro. E do outro Que ele lado... falou não, que ele tava falando no off. pra Exatamente, é no off, é. E aí o que acontece? Do outro lado, nós temos um cara tentando dizer que ele tem que permanecer no governo porque ele tem uma história a defender. Ou seja, mediante esses dois fatores, sendo que um é considerado pelo que o Arthur acha que ele é, e o outro se apresentando como todos nós estamos vivendo e sabendo. Quem seria o candidato para que a gente pudesse sair desse lamaçal? Que tem chances, né? Candidato que Tirou o teria Renan. chance pra tretar com o Lula, pelo amor de Deus. Bom, o Renan já tá em terceiro lugar, né? Não tá em terceiro. Ele tá em terceiro lugar, isso não é minha opinião, novamente. Isso não é minha opinião, novamente. 2% desse... Isso não é minha opinião, Vai lá, Adriles. vai lá. E outra coisa, quando eu disputei a prefeitura de São Paulo, também todo mundo dizia que eu não tinha chance, né? Eu tinha 1% na pesquisa. A Vera Lúcia do PST eu tinha 2%, ela tinha o dobro do que eu Terminou tinha. com 10, tá bom. Eu terminei com 10, junto com o candidato do Bolsonaro na época, que era o Celso Russomano, que já ia pra quarta eleição, se não me engano, de prefeitura, com fundo partidário, tempo de TV, etc, etc. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se o Renan tiver 2 votos, um vai ser o dele, o outro vai ser o meu. Porque eu não voto em ladrão mesmo que esse ladrão tenha chance. Se eu fizesse análise política, que até o Adriles denunciou aqui, não, vocês fizeram análise política por causa do Lula, etc, etc. Eu estaria apoiando o Bolsonaro, porque apoiar Bolsonaro dá mais like, apoiar Bolsonaro dá mais voto, apoiar Bolsonaro dá mais isso. apoio. Não, mas dá mesmo, Adriles. Todas as pessoas, inclusive, que saíram do MBL pra apoiar o Jair Bolsonaro. e não apoiar Lula em 22, isso que vocês erraram, Não, você não entende isso, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem, vai lá. As pessoas que saíram pra apoiar o Bolsonaro, não é que, eventualmente vou votar no Bolsonaro. Não. As pessoas que saíram pra lamber as botas, pra pagar o pedágio Não é completo do isso, bolsonarismo. cara. É, cara. Eu não tô lambi falando. bota de ninguém, eu Não não tô queria falando que o Lula você, voltasse, não tô falando você, não não tô falando votou, você. Eu não tô pelo falando amor você. de Deus. Mas, por exemplo, o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né, que disputou com você, inclusive, que é o Pavanato, ele fez exatamente isso. Ele perdeu uma eleição com a gente. Daí, aliás, eu o nunca Rolly mudei de perdeu. ideia. E aí, o que ele fez? Ele mudou de ideia, então vai né? E aí ele virou o maior puxa-saco do Bolsonaro, foi o vereador mais Não pode votado. ter tido uma epifania de luz? Ah, claro, nossa, Você não o cara pode ter tá na uma Paulista, epifania de claro. luz? O cara tá um dia comigo na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, no outro ele fala, não, o Flávio Bolsonaro não é rachador mesmo que as escolas dele tenham sido pagos pelo Queiroz e ele não sabia. De repente ele mudou de ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, é uma mudança de ideia muito conveniente. Tá bom. De repente ele virou o vereador mais votado de São Paulo. Então se a gente fizesse esse cálculo político, eu não estaria nem discutindo aqui que Bolsonaro é ladrão, não é? Eu ia falar, cara, pra onde estão os votos? O que eu tenho que votar em 2024? É um Pablo Marçal que tá bombando? Então eu tô com o Pablo Marçal. Quem tá bombando agora? Puta, quem tá bombando agora é o Flávio. Então eu tô com o Flávio. A gente não faz isso, cara. A gente escolhe batalhas às vezes pra perder, mas a gente vai até o fim naquilo que a gente acredita. Eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Manda lá. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo Mas que ele ele não pode. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que tá sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês Então, acordaram, vamos deixa eu seguinte, terminar. Vocês acordaram tarde pro fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção.
em um juiz que tem uma mulher que recebe 129 milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro Sim. corrupto Por que investigado. o Flávio não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto investigado Por que o Flávio não pede deveria ser impeachment julgado. dele? O Flávio Bolsonaro eventualmente tá Não trabalhando tá. pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Quando perguntado, Vocês, quando deixa eu perguntado, ele terminar, fugiu da Arthur, pergunta. deixa Eu quero estar junto com o Flávio Deixa eu falando assim, ó. terminar, Eu quero Arthur. impeachment do Alexandre Deixa eu Moraes. Eu quero terminar. Dias Toffoli na cadeia. Ainda Não tem tenho uma coragem de fazer isso. campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ele ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado inelegível. Por isso que Então ele tem ter votou a lei da cálculo misoginia, político. por causa do PT, exemplo, por isso que ele cálculo votou errado no fundo Arthur, eleitoral. deixa eu falar, É isso, desgraça. tá certo. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim vocês, os nicolistas, Jamais. os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adriles. Você se une a gente. Eu não me esquisita, uno- cara. eu A não questão me que se uno a coloca é a ladrão. seguinte, vocês, então, você quer contrapor de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. O que ele fez? Aí um ano que ele depois, fez? aí vocês mudaram de Não, ideia. o que ele fez? Por quê? Porque Que vocês que têm ele cargos fez? comissionados da prefeitura. Adriles, Amanda Vettorazzo, que eu amo de paixão, tem uma subprefeitura vinculada ao prefeito. Então vocês mudaram de ideia. Não, Adriles, deixa eu te falar. Vocês mudaram de ideia, Arthur. Adriles. O que o pelo Ricardo amor de Nunes Deus. fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas Acabou. antes ele era Então vamos fazer o vinculado ao seguinte, PCC. vamos fazer juntos. Ah, ele se arrependeu de ser. Calma, Tô falando calma, do Adriles. Ricardo, ele se Calma, sem arrependeu de ser gritar. ladrão, Sem e gritar. aí ele Sem voltou gritar, à calma. honestidade. Deixa eu falar Ele uma coisa. perdeu a virgindade, depois costurou Não, a xoxotinha ao pra contrário. dizer que Adriles, não era presta ladrão, atenção, mas... presta atenção. Arthur, pelo amor de Deus, Adriles, sem gritar, Arthur. você consegue. Pelo vamos amor lá. de Deus. Escuta Não, só. Arthur, mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né? A gente falava que ele era ligado ao PCI. A gente falava que De maneira realmente clara. Era. Renan falava, não vote nesse bosta ligado ao PCC. Calma, Adriles, tinha uma Calma, empresa, mas eu não tem uma terminei minha empresa conclusão. que eu firmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pode, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou ele não aqui. sabia que era do PCC antes? Eu estou aqui entendi. disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes pra uma prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Eu já Gilmar, expliquei por tudo que isso. que um Eu já por que que um expliquei policial tudo isso. emprestou 16 mil Eu já reais pra eles? expliquei Você tudo não explicou nada isso. disso. Eu já Então, vamos lá, expliquei tudo vamos lá. isso. Por que Cálculo que político pra você fazer uma política de boa vizinhança com o Ah, Gilmar é boa Mendes, vizinhança. Então, pera que lá, eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi, nas então, pessoas vamos lá. das Deixa eu- instituições, ó. só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então, vamos lá. cabeça Eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não olha é só. traíram, Que não é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão Foi uma o PT bosta, foi ia uma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, tava com o dedo eu sou todo. contra, Adri, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta, vota assim. Vem a segunda votação, ele vota assim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta assim de novo. Depois ele aperta assim de novo. Presta Votei atenção. errado, pessoal. Calma. Presta atenção, Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre Moraes. errado, Depois foi ele errado. fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, amor desculpa, de Deus, irmão Adrilles. de alguém, primo Desculpa, de alguém, Adrilles. tio Tá de alguém, faltando se apoiar coragem alguém. pra falar Flávio Vamos Bolsonaro é do sistema. Arthur. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Arthur. Entendam isso. Arthur, Flávio Bolsonaro é não, ladrão. Vamos chamar o break aqui, a gente volta já já. Agora eu vou falar no break, cacete. chamar no Arthur, break, mamãe, pode falei. já. Deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo em relação à possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Ah, que crítica como prevê adoçada, a velho. Constituição. Que crítica Agora, adoçada. se você estabelece uma prática... Adrilles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho! Presta atenção, cacete. É, mas Agora, se eu você... não quero que o Lula, Porra, cara, deixa eu ele falar, bata de Marcelo. frente com o Se sistema. você... Eu vou falar em cima de você. Então se fala. você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que eventualmente o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo se com você você. pedir, se você como candidato a presidente da Concordo com República pedir o impeachment com você. dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa do Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, Concordo com você. olha o cara que quer dissolver o Vamos Supremo fazer o Tribunal seguinte? Federal. Agora eu vou te terminar com Vamos uma fazer o seguinte. pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda lá. Vettorazzo. Eu perguntei pra Amanda Vettorazzo ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês do MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou.
Imagina, a gente E ela tá se pedindo... calou. E eu vou dizer por que ela se Meu calou. Deus do céu, Ela se Adriles. calou porque vocês tinham um partido a ser construído. Não, Adriles. Deixa eu terminar. A gente tem uma revista Deixa eu impressa terminar. contra o Vocês Alexandre tinham um Moraes. partido a ser construído e A quem gente era tem o uma revista presidente impressa. do Tribunal Superior Não, Eleitoral meu Deus. era o senhor Alexandre Moraes. E o que a gente se fez na ele época? quisesse arrebentar O que a gente com fez na vocês, época? ele arrebentava. A gente fez uma revista Foi contra cálculo ele. político, A vocês não gente- pediram impeachment. Adriles. Cálculo Não, político, Adriles, deixa eu falar uma vocês não coisa. pediram Não adianta impeachment. gritar. É, mas Não é isso adianta que eu tô gritar. falando, Eu vou cara. trazer um fato Você pra tá você. falando, Calma, você tá calma, se criticando acalma, se o Flávio acalma. Bolsonaro. Eu vou trazer um fato. Pela mesma coisa. Não, Que gente do seu partido falava, se tirar o Adriles, Alexandre não. Moraes, Adriles, vai juntar outro que Adriles, tá tirando você. Foi o que a Amanda falou pra Adriles, mim. desliga, Cálculo político. desliga um pouco Cálculo a político. histeria. Agora, Desliga um deixa eu pouco, terminar baixa uma um pouco o coisa volume. aqui. Deixa eu terminar. Vocês Adriles, começaram Adriles. apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês começaram pelo amor de apoiando Deus. as perseguições a Não, bolsonaristas. não, você tá a errado, políticos. você tá errado, Só você tá ano mentindo, passado você tá mentindo. tiveram uma Tá epifania mentindo. de luz e Dá acharam que licença, eventualmente, deixa eu trazer do ponto de fato pra vista você. eleitoral e Dá político, licença, aí vocês dá podem licença. receber dividendos Fato criticando número- o STF. Porque até a Globo Adriles, agora não adianta tá você criticando o gritar, STF. Adriles. Senão você não deixa eu falar. Deixa eu trazer quatro fatos. Amanda, você Deixa eu nega, trazer Amanda fatos. negou o impeachment do Alexandre Deixa eu Moraes. trazer Assim fatos. como você tá Deixa eu criticando trazer fatos. a falta de pedido Deixa eu de trazer impeachment do fatos. Alexandre Moraes do Deixa eu trazer Flávio fatos. Bolsonaro. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente Calou. literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. O que tem a ver isso? Revistinha, aquela que tem travesti. Não, meu irmão, não, que isso é outra coisa mentira, né? Mas tudo bem, mentira, vamos eu lá. sei. A gente O fez uma Rony revista falou. contra a agenda trans. O Rony mentiu, que é do teu time. A gente tem uma capa de uma Eu sou revista time da contra. Adriles. Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. ó. Nicoletes e o Quando depois que Eduardo você, Neto, eu deixa, gosto depois que muito, você eu sou grita sozinho. e solta os seus E eu fatos. quero te trazer pra- Calma, deixa eu trazer os fatos. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu Fato perdoo número, eu não quero você teu perdão, ser ridículo, Adriles. Alexandre Eu não quero Moraes. perdão de quem Eu apoia te ladrão. perdoo. Deixa eu te falar uma Quem coisa. ele der, Adriles, abraça a mão da direita Adriles, deixa eu te falar uma luz. coisa, deixa eu te falar uma Bota em mim, coisa. meu presidente. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos interrompe com fatos. vai lá. Eu vou trazer Eu fatos. fiz um fato. Fato número Vocês 1. pediram, Eu não consigo falar os vocês fatos, cara. anularam. Deixa eu falar os Pera, fatos aqui. pera, deixa eu- Fato número 1, que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu, que era a favor. Fato número 2, enquanto você disse que a Amanda se calava, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa. Calma, meu! Fodeu pra mim. Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre Moraes e estamos soltando outra mas agora. não pediram impeachment. Número 3, nós estamos pedindo impeachment O do Alexandre Flávio Moraes faz críticas ao Alexandre antes do Moraes Flávio também. Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto, sabe quem Não foi a pediram. favor do inquérito ilegal Não das fake pediram. news que nós criticamos? Sabe quem foi a favor? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes, ele tem posicionamento escrito a favor do inquérito. foda o Cássio Não, Nunes. sabe quem indicou ele pro STF? Jair Bolsonaro. é ruim, indicação Calma, ruim. deixa eu terminar, Bolsonaro, Adriles. apesar de ter feito Deixa eu um governo terminar. brilhante, ele Deixa eu indicou ele, terminar. ruim. Ele só errou em indicar um Não é garantista motivo do a favor do inquérito ilegal das fake news pro STF. Pessoal, fora isso, ele é Ele teve patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor Eles do não Toffoli. sabiam até onde ia chegar. Eles nunca sabem de Eles não nada. sabiam até o onde Flávio chegar. não sabe que Não, estão mas pagando foram o salário do burros. filho dele. Foram ingênuos. O Gilmar Foram Mendes não ingênuos. sabe que o Foram Flávio é ingênuos. ladrão. O outro não sabia que ele era a Foram favor. ingênuos. Ó, pessoal. Mas eu não tô não defendendo o grita, André não Mendonça e o grita. Cássio Nunes, Calma, Cacilda. Mona. Calma, Você tá Mona. debatendo Calma, com Mona. espantalho, Calma, eu quero Mona. saber por Calma, que Mona. vocês, Calma, Cacilda, Mona. Calma. vocês não pediram o impeachment do Alexandre Moraes. Eu tô Até acabando. esse Calma, ano. Mona. Esse ano vocês estão Calma, pedindo Mona. impeachment. E Calma, você tá Mona. criticando o Não adianta Flávio, gritar, que não teve não adianta impeachment. gritar, Coisa que não adianta vocês gritar, demoraram não 10 adianta anos pra fazer. gritar, Sabe quando eu pedi o não impeachment do adianta Alexandre Moraes? gritar. Não se Não, pede em não, 2022. deixa eu te falar uma 5 coisa, anos, meu irmão. quando eu já tava em 2 Quem inquéritos. pediu o Isso se impeachment do chama Alexandre coragem. Moraes foi o Isso se chama MBL ter na culhões. rua, em frente ao Vocês Banco não tiveram Master. culhões Você vai de fazer pedir o isso, vai impeachment do fazer Alexandre você, Moraes cara. porque Você apoia ladrão, Flávio Bolsonaro ladrão, aproveitaram do Alexandre Ninguém Moraes, aqui é criticando, virgem de arrebentando, lábios intocados. perseguindo, Todo mundo é ingênuo prendendo na hora que o dinheiro cai na conta. Vocês foram Agora, na hora de complacentes. combater A o prisão do comunismo, Felipe Martins, aí, que nossa, tá meu Deus mofando do na céu, cadeia todo até mundo é hoje. isso. Agora vem Podemos posar falar? de arauto da Podemos liberdade falar? contra o STF. Podemos falar? Depois de Eu 10 acho, anos. que, eu acho que a gente tem que organizar as falas aqui, senão vai vamos. ficar dois É falando que assim, gritando. não adianta Vamos o Adriles devagar. gritar. O fato, eu vou falar bem baixo, o fato É que está você na fala mesa. baixo, mas você fala constante, você é sorrateiro. Exatamente, eu sou sorrateiro, eu sou inteligente, sorrateiro. Adriles. Eu sou um cara que Eu sou passional, falo com o coração. Exatamente, você tá apaixonado e gente Não apaixonada tô faz apaixonado, tô merda. apaixonado por princípio de humanidade. Não, Tem que deixa eu te falar arrancar uma esse coisa, careca Adriles, ó. desgraçado. Tem 10 anos que eu falo isso. Adriles, E vocês estão falando Adriles, agora. Adriles, Bem-vindos, Adriles, bem-vindos, mas Flávio agora. Bolsonaro não Senão vai a gente- arrancar careca nenhum. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz merda. Apaixonado do cacete, Você cara. está apaixonado, você assumiu que você estava apaixonado. por quê? Você está apaixonado, então você está fazendo merda. Eu não estou apaixonado, então eu estou sendo bem sensato e trazendo fatos à mesa. Fato é, eu quero combater o PT e quero combater o Alexandre Moraes. Eu não vou combater esses dois com o ladrão Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro é ladrão e ele está nas mãos do Gilmar Mendes. Porque Mas eu vocês quero estão dar combatendo licença, o Alexandre Moraes, dá licença, se aliando ao Lula dá de maneira licença. subliminar. Não, cara, eu quero Quando que o Lula você prega o sofra voto impeachment. Nulo, o voto Sofra nulo em impeachment. 22, Não, Adriles, você tá dando Adriles,
caso a que o Lula se eleja presidente da República. Vocês fizeram uma parceria subliminar. Vocês pediram. Deixa eu falar uma coisa. Vocês pediram o impeachment do Bolsonaro baseado em rigorosamente nada em 2020. Não adianta você rigorosamente gritar, nada. Adriles, E se uniram à esquerda em 2020. Senão não tem ninguém que consegue falar.
Um de cada vez, vai. Escuta só. Vamos lá, vamos com calma. Pediram o impeachment do Bolsonaro e se uniram à esquerda. Eu vou falar uma coisa que começou. Cara, A sua fala começou dizendo o seguinte: que a gente não pode declarar guerra, porque caso a gente declare guerra, né, as pessoas vão achar ao sistema. Você disse que o Flávio Bolsonaro ele não poderia, por exemplo, pedir impeachment das tribunais, guerra calculada. porque a gente não poderia organizada, declarar racional. guerra. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o contrário. Eu quero declarar guerra contra o crime organizado e usar uma camiseta, vou prender e vou matar o Comando Vermelho. Eu vou prender e vou matar o PCC. Eu vou atrás do Alexandre de Moraes, eu vou até derrubar o me Lula. prender. Eu vou no segundo turno apoiar Flávio Bolsonaro contra o Lula. Se no segundo turno, Flávio Bolsonaro. O Lula comandou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Eu não voto em ladrão. O maior esquema de corrupção da história da humanidade. Corrupção do Flávio. Você disse, até o rachador, se ele resolveu exatamente, só que ele não vai resolver. Sabe por quê? Isso é mãe de nada, pra saber. Ele é filho do Bolsonaro, o cara tá sendo torturado e morto na cadeia. Coisa que em Catarina justificou. Tem que morrer na cadeia, o Bolsonaro, o japonês, o MBL lá. Não adianta você gritar. Você não precisa se mandinar pra saber. É porque eu tô trazendo fatos que são incômodos mesmo. Quando você raciocina sem paixão, ele dói. Eu não preciso ser mandinar. Eu não preciso ser mandinar. Eu não preciso ser mandinar para saber que um cara que tem um inquérito nas mãos do Gilmar Mendes não pode combater o Gilmar Mendes. Eu não preciso ser mandinar para saber que um cara que tem um processo travado pelo STF não pode bater de frente com o STF. Eu não preciso ser mandinar para saber que uma pessoa que está nas mãos do Dias Toffoli não pode pedir impeachment do Dias Toffoli. Então está sim, eu acabei de falar que o inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro foi travado pelo STF em fevereiro de 2025. Não, cara, faz o seguinte, você que está aí... Tá aqui, ele acabou de mostrar. Vamos ler a matéria junto? 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 Não vou ler a matéria junto. Tá com medo? Falar agora. Mas você tá com medo, Adriles? Vai demorar 3 horas. Não, eu vou resumir pra você. O STJ não pôde apreciar a matéria porque o STF puxou. Você é um político, Adriles, você faz leis. Você deve saber disso. O STF travou a análise do mérito. Isso é fundamental. Sabe por quê, Adriles? Sabe por que isso é fundamental? Porque você está apoiando um ladrão. Você tá Você está apoiando um ladrão. Burocrática pra justificar. Não é. Quem justificou isso burocraticamente foi o STF travando a análise do mérito. Posso falar agora? Já falou mas eu posso só tentar mudar o assunto, senão a gente vai ele ficar... tá falando, ele que volta. Não, mas... Rafael, já ganhei esse debate. Rafael, pode... E mesmo assim eu amo, esse cara é bom, ele foi um bom deputado. Não tem como não reconhecer, Adriles, porque assim, deixa eu Olha dizer... que arrogante. Eu sou mesmo, sabe por quê, Adriles? Sabe por que eu posso ser arrogante? E aí você me permite aqui. Porque eu não apoio o ladrão, irmão. Mas você apoiou o Lula de maneira Pelo amor de Deus, cara, nossa, esse argumento é tão idiota, cara. Se tem Hitler, Tipo assim, presta atenção, se tem Hitler do outro lado, Winston Churchill, sabe quem matou gente na África de maneira injusta? Se tem Hitler e Winston Churchill, você vai apoiar quem? Você ficar em cima do muro, entre Hitler e Winston Churchill, entre Bolsonaro e Lula, vocês ficaram em cima do muro, porque acharam que vocês seriam uma oposição preferencial, entendeu? Tem 10 anos que vocês ficam jogando pedra na própria carne. O Bolsonaro pode ter os defeitos dele, mas ele é de direita, cara. Não, ele não é de direita, ele é ladrão. São as suas, o Bolsonaro é uma virgem, Iracema. Ele não tem nem cosquinha nos grandes lados dele. Eu acho que pode fazer o seguinte. O Renan tem o Renan não tem nenhum processo de corrupção. Acabou de ler. Me cita um. Acabou de ler. Me cita um. Me cita um. Acabou de ler. Me cita um. Trabalhista, uma série de coisas. Não, direito trabalhista não é corrupção, Adriles. Deixa eu explicar pra você que talvez você não entenda. Vamos lá. O Renan, vamos falar do Renan um pouco. O Renan, deixa eu explicar. O Renan, ele não responde nenhum processo de corrupção. Ele comprou empresas falidas que respondem processos trabalhistas. E eu desafio a um empreendedor aqui, algum ouvinte empreendedor, me falar que você nunca teve um processo trabalhista. É simples desse jeito, jeito. Tem 60%. Agora deixa eu explicar pra você. Eu prefiro 1 milhão de vezes votar num cara que tentou empreender. E tem processos trabalhistas, eu também tenho. Eu não estou dizendo que o Renan seja ladrão. É porque você não pode falar isso. Não, mas você não pode dizer que o Flávio é ladrão. Flávio é ladrão. Cadê a prova? Cadê a condenação? Se um tem um processo, o outro tem 60, e os dois não foram condenados nenhum dos dois é ladrão, meu filho. Não, Lindô, deixa eu explicar pra você. Um tem 60 processos, o outro tem um. Não, ladrão você pode roubar de funcionário, você pode roubar de advogado, você pode funcionar... Não adianta você gritar, não adianta você gritar. Você tá sendo coerente. Não, cara, eu tô sendo absolutamente diferente. Deixa eu te falar uma ladrão. coisa. Eu não tô falando isso. O mérito da questão do Flávio Bolsonaro nunca foi analisado. Porque ele foi. Não vai repetir pela 8ª vez. Mas já foi esse debate, eu já ganhei, acabou. Ah, tá bom, então tá bom. É tipo assim, é igual jogar xadrez com pombo. Eu vou fazer mas eu já falei 1000 vezes. Gritou pra caralho, falou um monte de coisa. Eu já falei 1000 vezes. O cara tem um processo que foi arquivado. Não foi arquivado, não foi arquivado. Não foi arquivado. Não foi arquivado. Não, muda, senão tá vindo. Ele tá com medo de debater isso, não foi arquivado. Não, mas é 40 minutos que ele tá falando. Vamos falar do Guto. Rafael, vamos mudar de assunto? Muda de assunto, pô. Então, respondendo. O diretor tá pedindo pra falar do Banco Master. Banco a gente vai concordar. Não, eu vou dar um jeito de sacanear. O diretor tá mandando. Mas tá calor então vamos, o diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, toda ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, pelas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo. Acho ele um cara que tem culhão,
Mas o problema de vocês, do MBL, é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. E aí, aquilo que Maquiavel diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas tudo bem. maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetiva à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chama, o Fux não, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? Inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início, Não apoiamos. Coloca no IA depois. Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início Nunca fulcral. apoiamos. De 2019 até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas. E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra rua Foi pedir golpe tíbio. militar, Vocês irmão. não atacaram de frente Não, nós esse atacamos problema, sim. porque Eu era acabei de uma mostrar questão que pra você. afetava exatamente vocês. Eu acabei de Se o falar pra você. Bolsonaro for destruído, eventualmente a gente o tem uma revista Bolsonaro impressa será contra uma o Alexandre pessoa Moraes. a menos diante Adriles, da nossa ascensão ao poder. deixa você falar. Deixa eu só Agora, terminar. Deixa eu só terminar. vai falar depois. A minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção impune de um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto, que recebe 30 milhões pra fazer um resort, que tem até um cassino, exatamente pela omissão, não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo para aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho, Vamos essencialmente eu acho que você é uma boa pessoa. Vamos lá. Mas você Vamos lá, e o Adriles. seu grupo do MBL foi Você está omisso errado. em relação ao Você está crescimento do errado. STF. Primeiro lugar. Eu, em 2022, Calma, pedi um Adriles, impeachment vamos dessa lá. gente. Eu tô em 2 inquéritos. Dois Adriles, inquéritos. Adriles. Sabe por que eu tô no inquérito? Adriles. Porque eu falei que tinha censura no processo Vamos lá. eleitoral. Agora Minha não, vez, não, minha vez. interrompi minha minha vez, rede social minha vez. por 6 Primeiro lugar é o meses. seguinte. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o Adriles. seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro, tava eleito. Haja vista que Vocês querem poder só pra dá si, licença, só pra Adriles. vocês, Se vai. você pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é partido Bolsonaro, ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Eu só comecei, Adriles, calma. Vamos continuar. Outra Foram coisa, omissos. você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente não falaram foi. nada? Calma, Adriles. Calma, Peraí, Adriles. Adriles, Quem por foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava. Dá licença. Mas você tá mentindo. Bastava o Peraí, Jair Adriles. Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão, teve patriota rezando hino pra pneu, teve gente pedindo intervenção alienígena. Não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou: prefiro de um pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar falar Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que assim como você tá apaixonado e grita, né? Ah, eu amo o Bolsonaro, não é ladrão, e não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adriles, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim: a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma. Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa, Rafael, deixa eu Vamos só lá. falar. Desculpa, o Pode Rafael, falar? você quer falar alguma coisa? Não, é que Não, porque a gente tá falando do Não, Banco agora Master. fodeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. É que assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, Não, peraí, só existe... vou dar outra resposta. Não, eu vou concordar com você. O Banco Master só existe porque é os superpoderes do STF. Onde a gente diverge vocês aqui deixaram. é o contrário. Vocês deixaram Quem deu acontecer. superpoder pro STF foi o Vocês não Bolsonaro. É limitaram isso, contestar. é isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido dado. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam para perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram
Nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente A gente nada. Deixa imprimiu eu uma terminar. revista sobre isso, Não cara. disseram nada. Nós não falamos disseram isso no nada. Twitter, nós E falamos aí, isso no meu canal, esse falamos isso em golpe tudo que é lugar, você tá crônico, mentindo, deixa eu cara. tua palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram Foi antes. campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro. Como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamei, que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22, eventualmente, esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Vamos eu lá. estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu estou no inquérito. Então, essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, Aí, elas estavam vamos lá. liberando, elas estavam gritando e berrando Beleza. por liberdade. Aí sabe o que aconteceu? Liberdade que vocês Aí sabe do o que aconteceu? MBL não pediram. Adriles, Porque vocês foram complacentes ao golpe dado pelo STF. Não adianta você porque gritar, vocês Adriles. fizeram voto Não nulo adianta você em gritar, 2022 e foram complacentes Não adianta você a gritar. esse estado de coisa, Não adianta- de calma, perseguição, Mona, calma, de Mona, massacre, calma. de Não adianta morte, você de gritar, não adianta você Preston, de gritar. prisão do Felipe Cê- Martins ô, ô, por um ô, golpe que não deu. não Em seja nome falso indignado, da possibilidade de ascensão Não, ao cara, poder. você tá O que cuspindo em mim vocês aqui, velho. fizeram Calma, foi doentio, calma, Adriles, foi calma, asqueroso, Adriles, calma. foi repulsivo. Adriles, deixa eu te O falar uma silêncio coisa. de vocês, a Ninguém ficou complacência quieto. Quem silenciosa ficou com quieto foi o STF Jair Bolsonaro. repulsiva, Quem gritou repulsiva, Arthur. contra o Mamãe, STF falei. fomos nós e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Então, Dá você licença. preso, quando ele foi Não, preso. cara, deixa eu O te falar uma cara coisa. quieto foi preso, meu filho. Não, Isso que ele quisesse. Adriles, não Que adianta. desse um golpe. Adriles, Ele não deu o Adriles, golpe. não adianta O você golpe que gritar, você falou que ele Adriles. Não deu, adianta você Adriles, gritar, ele foi Adriles. bloqueado, Adriles, caralho. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Calma. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Você tá cuspindo até na minha água aqui, velho. Não calma. adianta você gritar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. liberdade, Só que do duas humanismo. coisas, dá licença, tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou pra elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença, quando o Sóstenes, dá licença, quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia pra essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Jair Messias Bolsonaro. Por que não E pode aí eu vou fazer? te falar uma coisa, o que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os Ah, você quer liderados. Dá matar o licença. Bolsonaro, é isso? Não, Mata Adriles, o velho, Adriles, mata o presidente. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Adriles, Meu Deus. você Ele tá consegue sendo entender. morto, Adriles, calma. literalmente. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele Não, foi sangrar. o que fizeram literalmente, enfiaram a faca nele. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar Não, o seu uma facada não é trocadilho, não. Ele enfiou uma facada no Não, bucho. Adriles, deixa eu Facada no explicar. bucho. Isso foi campanha Ué, de 2018, você tá tudo confuso aí, Na cara. época vocês também eram Vamos lá, meu irmão. antibolsonaristas. Vocês Vamos lá. contribuíram pela Não, campanha de ódio Adriles, contra ele. Adriles, calma. Vai, Chuchu. Vamos com calma. O lance é o seguinte: quando o Sóstenes Cavalcante ele teve a chance de sacrificar metaforicamente Matar o o líder Bolsonaro. para salvar os seus Mata o liderados. Bolsonaro, é a ideia do Deixa eu MBL. falar uma Mata o coisa. Bolsonaro, libera a Você que tá Zéia. assistindo, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente Eu a posição sei onde dele. você vai chegar. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matará, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro. É uma Não, coisa. o que você tá falando? Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Isso é uma coisa. Sacrifica o Bolsonaro, deixa ele torturar na deixa eu explicar cadeia, pra você, deixa eu Adriles. terminar, Deixa eu explicar. Adriles, Quando a senão gente não fala consegue. sacrificar Amém. metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica. Você consegue. Se eu, Eu falar sou o poeta, seguinte. eu sei disso melhor que você. Então, você é poeta. Então você, Faço como poeta, literações, alegorias, faça uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição tem a chance. Ele tá vendo? Eu sei, Eu tô Adriles. nervoso, não. Eu Deixa sou falar- passional em não, relação cara, deixa eu te falar uma à coisa. humanidade. Não, que vocês cara, você não tá perderam, indignado, né? Adriles. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. Que apuros, Arthur? Deixa eu terminar o Isso é raciocínio, tática retórica. Adriles. Você é um cara retórico tão bom. Você nem conhece tudo, Adriles, mas você Adriles, tá em Adriles. apuros. Você tá tremendo. A gente, quando a gente tá tem essa apaixonado, a gente paciência. comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a gente adrenalina Apuros do baixa, quê, meu calma. filho? A gente sua frio. Você não está com Apuros do calor, quê? você está suando Eu frio. tô indignado porque vocês deixaram, vocês silenciaram em relação Calma, deixa eu ao golpe que explicar. foi dado Eu tô pelo acabando STF. de mostrar pra você que o Entendeu? Sóstenes Pelo amor de Cavalcante, Deus. quando teve a chance de soltar Você já repetiu a isso oito senhora... vezes. mas você não deixou de completar Então o vai lá, raciocínio. meu filho. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. Exatamente. Então o que ele fez? Ele não não queria matar o Bolsonaro metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que um líder faz em nome dos seus O Bolsonaro liderados, foi mas preso, ele fez o filho. contrário. Calma, Ele foi preso de Adriles, qualquer ouve, forma. cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as Corte pro senhoras. MBL, edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. O Bolsonaro está preso, as senhoras do Rio de Janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei lá? bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O Pode ir? bolsonarismo
não só deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas ser presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então, o que eu tô dizendo pra você, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, não adianta falar que você se importa com essas pessoas. Você não está indignado, você não está preocupado com essas pessoas. Você está preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste. É Deixa eu isso. te falar uma coisa. Muito bem. Gente, Não, muito bem não. Não vai não. Você falou o programa inteiro. Não, você ele vai terminar assim. Não, mas me dá 2 minutos. Olha aqui, ó. 23, ó, é o computador. Olha ali. Não, mas deixa eu falar. Olha o minuto. TP. Não dá tempo. Olha ali. Olha ali. Eu vou falar em 30 segundos, pode ser? O Você tem Bolsonaro... 10 segundos. Presta atenção. As senhoras na praça pública queriam exatamente um princípio de liberdade. Anistia, sem ser pra Bolsonaro, tem que ser anistia para todos, meu filho. Isso foi depois, A questão que se Adriles. coloca, Isso foi depois. Bolsonaro tá preso, as senhoras estão Vamos morrendo, voltar. as pessoas estão Chupim. morrendo, todo mundo tá morrendo. Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Tem tempo. Você não. Ah, tem pensei que tava tempo. acabando o programa. É, não, calma. me perdoe. Voltamos. Não, mas tá terminando. Não, mas deixa eu terminar, porque ele falou e Não, mas volta pra calma, mais um. Adriles. É que agora foi pro ar, né? Adriles, a gente é um misto de digital do YouTube e Ah, eu junta a esqueço. rádio, depois Eu fica sou só analógico, YouTube. eu sou velho igual você. Então, porra. Tô aprendendo. Ó, voltamos aqui com o Chupim, hoje a Adriles, que não deixou mamãe falar. Mas falou em cima do mamãe falei o tempo inteiro, me deu até dor de cabeça. E aí, posso falar mais? E Arthur Duval, calma. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta, Rafael. Boa noite, Metropolitana. Já teve briga feia por conta de time, viu? Sou corintiano. Quando o Corinthians de São Paulo, meu colega São Paulino fez uma piadinha de mau gosto com ele. Ele ficou uma semana sem falar comigo, cara. Ele sentiu bem. Valeu, Metropolitaniense. Muito Boa bem. noite. Muito bem. A próxima vez que eu convidar, eu vou ter que convidar vocês separados, porque o Arthur não conseguiu falar. Não, falou pra caramba. Ué, agora. você não deixou ele Vamos falar. terminar, responder em um minuto? Ele quer falar Mas mais você aí. quer falar mais? Não, mas ele falou tanto de Você merda. falou em cima dele o tempo inteiro. Não, Eu falei menos, mas eu falei melhor. Então tá, cara. 1 minuto pra mim, 1 minuto pra ele. Ô, Arthur, presta atenção. Vai. O que o Bolsonaro fez durante o silêncio foi exatamente resguardar e proteger, ao contrário do que você tá dizendo, aquela população que estava em frente aos quartéis. Aquela população em frente aos quartéis era exatamente a manifestação de brasileiros indignados com um golpe dado pelo STF, que torturou, que prendeu, que matou com pessoas como Clériston na cadeia. É uma manifestação digna de um povo sofrido com as perseguições do STF, perseguições essas que vocês do MBL silenciaram sobre. Quando o Sócrates pediu a possibilidade de anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro e para as pessoas, era o princípio mais justo. Era o princípio mais justo, dentro da confiança às instituições, confiança essa que Bolsonaro depositou. Era por isso que ele dialogava com o Gilmar, era por isso que ele tentava dialogar com o Alexandre de Moraes, e era por isso que ele, de maneira ingênua e pura e cândida, dizia: não precisa tocar exatamente no nome desses ministros. Ok. Entendeu? Ok. A questão é essa: Agora Bolsonaro foi vitimado, está sendo Deixa o massacrado, Arthur está terminar, sendo morto na cadeia, exatamente Não, pela sua Adriles, confiança excessiva eu vou- nas instituições Tem da uma democracia. rede de Só que a rádio. gente não Você vive vai mais. atrasar a rede de rádio, Não vive mais Adriles. na democracia. E Você a vai gente não atrasar vive a rede mais de na rádio. democracia. O Chega! que fez o MBL se silenciar. Porra, Adriles. Ele não consegue, Para de cara. falar. Você vai atrasar uma rede de rádio. E vou morrer berrando, ao contrário do silêncio. Não dá, do MBL, bicho, que não quer dá. acender o poder. Adriles, a gente tem que ter um suporte, tem que pôr ele numa cabine pra gente conseguir desligar o Tirar o microfone. som. Cara, eu não preciso nem de muito tempo, só vou falar o seguinte: as pessoas podem aí voltar ao cursor, né, e assistir o debate novamente, né? Com certeza vai ter corte de bolsonarista mostrando o Adriles, vai ter Eu corte do meu não lado. tenho máquina Não, mas a de galera corte, faz. só O lance é o pode. seguinte: volta um pouquinho o cursor, pede pra alguém, pede pra alguém que tá afim de realmente entender a história, assistir o debate completo, porque acho que fica muito claro aqui como é triste a vida de quem vai ter que passar pano pro Flávio Bolsonaro, rachador, esse ano, né? Então, é só isso. Volte o passa pano cursor pro Lula, e assiste. Não, eu quero que o Lula Você vá passa preso. pano pro Lula. Quero que o Lula Você vá nem citou o preso. Lula aqui. Eu citei Você várias nem vezes, citou é que você não viu que você estava gritando Você não como citou. O uma ódio que ele tem é o franga. Bolsonaro. O né? Lula não tá nem aí. Se ganhar mais 4 anos de oposição pro MBL. Quando você, Missão calma, agora, né? Abelino, Pô, quando pelo você amor de grita em Deus, cima do Arthur. outro, você não ouve o que o outro tá falando. Mas as pessoas podem voltar ao cursor e ouvir tudo que foi dito e ponderar, né, o que foi argumentado e, enfim, aí você vai escolher, você vai passar pano pro Flávio ou você vai acordar Você pra passa realidade. pano pro Lula e Cansado de torcer para políticos que não têm uma página de projeto escrita? Se você busca profundidade, técnica e a coragem de quem estuda o Brasil de verdade, seu lugar é aqui. Inscreva-se no @14cortespolítica e acompanhe a construção da única alternativa real ao sistema.